Quero saudar os irmãos, a igreja do Senhor, com a paz do Senhor, um feliz sábado e Maranata. Amém? Eu costumo, sempre a gente quando vai falar de evangelismo, a gente procura fazer de uma forma mais descontraída um pouquinho, mais espontânea, no formato de palestra. Então nós não vamos ter um sermão muito convencional hoje, no sentido de ser um sermão expositivo, mas vamos fazer uma palestra temática e queremos a colaboração de todos os irmãos. E eu estou muito feliz, eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Pai, nosso Pai Celestial, nosso Deus. Estou feliz pela acolhida, irmão Gildo, e todos os irmãos aqui. A vantagem de nós sermos membros de uma igreja é que nós sentimos em casa em qualquer lugar que a gente vai. E eu venho de uma outra origem religiosa e eu sinto que a minha mudança para o movimento de reforma, para a nossa igreja, fez bem em muitos aspectos. E um desses é esse calor humano que a gente tem aqui. Eu não conheço isso em nenhuma outra igreja. Então, essa acolhida, esse carinho, esse senso de família, onde a gente chega, a gente é bem recebido. Estou muito feliz por estar com os irmãos. Eu quero, desde já, pedir orações dos irmãos em prol da minha família, em prol do nosso trabalho, da mensagem. E quero dizer que estou muito contente aos irmãos pela oportunidade de estar nesta igreja. Eu quero agradecer a pessoa do pastor, o líder local, a liderança de jovens, também o irmão Célio, aqui representando a Associação Rio de Janeiro, pelo convite. E quando nós recebemos um convite, ainda que às vezes seja um pouco difícil a distância atender, mas o nosso coração de missionário voluntário não deixa a gente falar não, a gente tem que atender, porque quando Deus tem um chamado para a nossa vida, nós temos que atendê-lo, né? Então estou muito feliz de estar com os irmãos, que a paz de nosso Deus esteja com todos nós. Irmãos, nós temos um tema, o irmão Célio já anunciou, jovens salvos para salvar. Eu vou posicionar o notebook aqui, que o irmão Noedson até pediu para deixar um pouquinho mais de lado, para não ficar assim, muito na frente, tampando aqui a filmagem ali. Então, nosso tema para essa manhã, nossa palestra, é jovens salvos para salvar. Nós temos algumas experiências missionárias, o tempo não vai nos permitir agora, mas na parte da tarde, viu, irmão Célio, se os irmãos nos permitirem, a gente tem vários relatos de contatos missionários especiais que Deus tem nos abençoado. Nós temos feito na Bahia, em outros lugares. Minha esposa e eu somos funcionários públicos, nós somos professores. Mas no coração da gente, em primeiro lugar, está a igreja. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ser pastor. Mas Deus, eu não entendi a voz de Deus, até que um dia eu entendi. Deus me colocou por outros caminhos, acabei me tornando professor. Sou professor do ensino médio, leciono em faculdades também. Mas no DNA, no meu sangue, corre a paixão pelo trabalho missionário. Então eu costumo brincar com os meus alunos. Outro dia, um dos alunos no colégio falou assim: professor, o senhor também é pastor? Eu disse: não, eu não sou pastor não. É porque eu vi o senhor numa foto, fazendo um trabalho missionário da sua igreja e tal. Então eu costumo brincar com meus alunos que eu sou uma espécie de agente secreto. Durante a semana eu me disfarço de professor, mas no final de semana eu sou evangelista. E na verdade eu sou mais evangelista do que professor, porque está no sangue da gente. Irmãos, eu só para os jovens, como nós queremos focalizar também de maneira especial os jovens, mostrar um pouquinho do que nós vamos apresentar à tarde. Então eu quero desde já que você, jovem, se comprometa a voltar aqui hoje à tarde. Qual horário, irmão Célio? A partir das 2h30, 14h30. Nós vamos contar alguns relatos, algumas experiências aqui de contatos missionários bem interessantes que nós temos pela graça de Deus, pela oportunidade que nosso Deus tem nos dado. Então nós vamos falar sobre evangelismo a pessoas do mundo da música secular, artistas e políticos. São algumas pessoas que Deus tem aberto o caminho, para que nós possamos chegar. Esse é um das vertentes, dos segmentos do nosso trabalho missionário. A gente gosta de fazer esse trabalho. Nós temos um evangelismo especial que foi feito recentemente com um padre, muito conhecido aqui do Brasil. Nós vamos falar detalhes à tarde também para os jovens. E vamos falar um pouquinho sobre o poder do evangelismo através da internet. Ok? Quantos jovens aqui gostam de usar a internet? Eu gostaria só de ver as mãos levantadas. Todo mundo, né? Acho que todos aí, né? E lembrando que eu estou falando jovens aqui, irmãos, mas é de 0 a 100 anos, tá? Então todo mundo aí está enquadrado.
Nós vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas que estão aparecendo as imagens aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa cantora aí embaixo, Ivete Sangalo, vocês já devem ter ouvido falar, Marcos Brasil, aqui um pastor também conhecido, aqui alguns políticos e algumas pessoas da área musical também. Nós temos esses dois cantores que estão embaixo, é de uma banda conhecida como Banda Rosa de Saron, uma banda católica. Aí embaixo nós temos um deputado, nós vamos falar um pouquinho sobre a história com ele. A Mara Lima, alguém já ouviu falar na Mara Lima, cantora evangélica? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa experiência à tarde. Aqui nós temos são dois artistas. O Jairzinho, esse rapaz aí da esquerda, né? Não sei se está aparecendo na esquerda ou na direita de vocês, mas o Jairzinho, ele participou de uma turma na década de 80 chamada Turma do Balão Mágico. O pessoal da minha geração é que vai lembrar um pouquinho, né? Alguns irmãos vão lembrar. A turma mais nova talvez não conheceu. Mas a Turma do Balão Mágico foi uma turma de crianças que fazia um programa televisivo aqui no Brasil. E essa moça que está aí do lado é a esposa dele. Ela se chama Tânia Kalil, é uma atriz da Rede Globo. E eu estava por acaso no hotel e coincidiu que eles estavam lá no evento. Eu fui para um evento e eles estavam nesse mesmo local. Eu não sabia que eram artistas, não os conhecia, mas uma pessoa me falou, um amigo, disse, olha, aquela é fulana de tal. Eu falei, então vou aproveitar e fazer o que eu mais gosto de fazer. Então fomos lá e deixamos um presente. Esse aqui foi um evangelismo recentemente em Praia Norte, Tocantins, num lugar bem interessante mesmo. Não sei se alguém conhece Praia Norte, Tocantins, a gente vai falar sobre isso à tarde. E aqui o padre Fábio de Mello, foi o último contato missionário que nós tivemos há pouco menos de um mês. A gente vai falar sobre isso também. Então, os jovens, por favor, conto com vocês, jovens. A gente tem muita história para a gente trocar aí e falar com vocês. Mas vamos à palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia essa manhã? Eu gostaria de ver as Bíblias levantadas, por gentileza. Amém. Irmãos, nosso tempo ele é bem curto, a gente tem que aproveitar o máximo possível do tempo. E eu gostaria de pedir a você que, se possível, abra sua Bíblia, acompanhe as passagens que nós vamos falar, né? Nós vamos mencionar alguns textos da palavra de Deus. E você, se quiser anotar, se quiser marcar, para depois em casa com mais carinho, né, com mais tempo você estudar, fique à vontade. Então vamos introduzir a mensagem Jovens Salvos para Salvar. Essa mensagem ela está baseada, eu me baseei em 4 versículos da palavra de Deus, em 4 passagens da Bíblia. Ela está baseada na passagem que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Mateus, capítulo 28, versículo 19, Mateus 24, 14 e Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Esta é a síntese, a essência da nossa mensagem. Se nós não tivéssemos tempo para falarmos e lêssemos esses versículos e comentasse, eu creio que já daríamos para pegar a essência da mensagem. Agora eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para os jovens. Eu vou sair um pouquinho aqui do púlpito, tá, irmãos? Eu deixo caminhar um pouquinho. À tarde até eu quero ficar mais perto de vocês. A pergunta está aí lançada. Eu gostaria que um jovem, rapidamente, um jovem voluntário ou uma jovem, quantas pessoas vocês acham que morrem no mundo sem a certeza da salvação? Não precisa dar um número, mas a minha pergunta eu quero saber, vocês acham que é muitas pessoas ou poucas pessoas? Muitos ou poucos? Muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas morrem no mundo sem ter a certeza da salvação. Eu poderia fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Quantos aqui esta manhã têm a certeza da sua salvação? Veja só, milhões de pessoas no mundo hoje, elas estão perdidas. Perdidas, espiritualmente falando, elas estão procurando uma saída. Elas não sabem o caminho que tem que seguir, estão perdidas. Estamos falando no sentido espiritual, no sentido, no termo espiritual, biblicamente falando. E o interessante é que se você questionar essas pessoas se elas gostariam da salvação, com certeza elas vão dizer para você o seguinte: eu gostaria de ser salvo. Alguém aí já se perdeu numa rua, numa estrada, numa viagem e de repente se descobriu que estava perdido e o que mais queria era encontrar a saída? Alguém já passou por essa situação? Olha aí. É ruim ou não é estar sentindo assim perdido, irmãos? É ruim, não é? Agora, quando você encontra a saída, como é que você fica? Muito feliz, não é?
muito feliz. Eu me recordo quando era criança também, teve um episódio, meus pais moraram um tempo na capital da Bahia, em Salvador. Meu pai ele foi técnico da Rádio Novo Tempo. Nós éramos da Igreja Adventista na época, minha família, meus pais. Meu pai ele era missionário contratado na área técnica. E ele montou os estúdios da Rádio Novo Tempo. E eu me lembro que quando nós fomos para morar em Salvador, nós mudamos. Eu era criança ainda, 10 ou 11 anos mais ou menos. E meus pais estavam fazendo compras numa avenida que tinham muitas lojas parecidas. Você olhava de um lado e do outro parecia que era... Você não conseguia às vezes perceber. Tinha lojas que até se repetiam, a mesma loja. Tinham várias lojas da mesma empresa às vezes. E naquele dia eu me perdi. Mas graças a Deus eu senti de voltar para o mesmo lugar que eu estava. E quando eu cheguei, meus pais não estavam lá, estavam me procurando. Mas a pessoa disse, ó, fique aqui, espere aqui, que seus pais quando voltarem, provavelmente voltarão para cá. E graças a Deus eu fui achado, irmãos. Eu não fiquei perdido. Mas a maioria das pessoas morrem sem a salvação. A grande maioria das pessoas morrem sem a salvação. Apesar de, olha só que interessante, mesmo elas querendo a salvação, muitas querem, mas a maioria morre perdida. E a minha pergunta, né, mais uma vez, e você? Você que está aqui essa manhã, você que saiu de casa, você que talvez poderia estar num lugar agora, né, mais confortável, talvez deitado no seu sofá em casa, mas você escolheu, eu quero falar de maneira especial para os nossos visitantes. De repente tem alguma pessoa que não é membro da nossa igreja, está nos dando esse privilégio, essa honra de estar com a gente. Você poderia estar em muito lugar, mas você já se perguntou essa pergunta que eu acabei de fazer? Será que você está salvo? Se você morresse hoje, você morreria salvo ou perdido? Ou salva ou perdida? É uma pergunta séria. Não precisa você responder para mim. Responde no seu coraçãozinho aí com o Papai do Céu. Mas essa pergunta você tem que sair daqui com a certeza de uma resposta para essa pergunta. E eu espero que a resposta para a pergunta no seu coração que você leve é de que você está saindo com Jesus Cristo, com a certeza da salvação. Amém? Queridos, eu fiz uma pesquisa rápida, eu sou muito curioso, eu não gosto de matemática. Minha esposa é formada em matemática, lá em casa geralmente quem mexe com números é ela. Eu gosto de letras, a minha área é a área de humanas. Mas eu sou curioso por estatísticas. Sempre que eu vou fazer algum tema evangelístico, eu pesquiso alguma coisa relacionada a números estatísticos. E eu descobri que a cada segundo, sabe o que acontece a cada segundo? Nesse tempo que nós falamos aqui, já passou alguns segundos. A cada segundo morre uma pessoa no mundo. A cada segundo morre uma pessoa no mundo. Ou seja, quando eu acabei de falar essa frase, várias pessoas já terão morrido. O que significa que dentro de uma hora, cerca de quantas pessoas irão morrer? 4.600 pessoas. Esse cálculo eu peguei na internet, nem calculei muito direitinho, mas deve ser mais ou menos isso aí. Em 24 horas, em um dia, cerca de 110 mil pessoas irão passar pela morte. Em um minuto, 60 pessoas. Em 10 minutos, 120 pessoas. E em 40 minutos, que é o tempo mais ou menos dessa pregação, cerca de 4.600 pessoas, né? Aproximadamente, né? Um período de quase uma hora. Agora, é interessante que, se morre tantas pessoas em tão pouco tempo, por que o planeta Terra está aumentando de pessoas, não é? E aí, na pesquisa, eu descobri que para cada pessoa que falece, que morre, nascem 3 pessoas. Por isso, a gente está tendo um crescimento. Então, se morre uma pessoa, nasce 3. Naquele mesmo segundo que morreu uma, nasceram 3 pessoas. E eu descobri que o país que mais nasce pessoas é a Índia. Na Índia, cerca de 33 crianças nascem por minuto. Por minuto. E a Índia deve ultrapassar o país mais populoso do mundo hoje. Qual é o país mais populoso hoje do mundo? A China. Eles fazem um cálculo que em 2035 a Índia terá ultrapassado. Agora, quando eu li isso, me chamou a atenção por um seguinte motivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Índia, já leram alguma coisa sobre a Índia. Mas a Índia é um país pagão. É um país onde a religião cristã lá é praticamente proibida. Então quer dizer que esses 33 que nascem, provavelmente eles serão de alguma religião pagã. Do hinduísmo, de alguma religião que adora a vaca, adora os insetos. Ou seja, são 33 pessoas que nascem por minuto que provavelmente elas não ouvirão falar de Jesus. Se depender das circunstâncias, né, onde elas moram.
Agora, se você perguntasse a alguém, confirmando aquele pensamento inicial, se ele deseja se sentir perdido ou se deseja a morte física, mesmo sentir um sofrimento temporariamente, eu tenho certeza que as pessoas vão responder para você, independente de quem seja. Se essa pessoa tiver inconsciência boa, claro, né? Ela vai falar que não quer sofrer, ninguém quer perecer. Ninguém deseja a morte, principalmente a morte eterna. Agora, falando da morte eterna, imagine se você tem a opção de ter a vida eterna. A vida eterna, sabe o que é vida eterna? Um dia eu falei com um colega do colégio, um professor no trabalho, falando sobre a vida eterna, e a pessoa, ela não captou bem a mensagem. Ela pensou, nossa, eu não queria viver eternamente. Eu tenho tanto problema de saúde, eu tenho dor de coluna, eu tenho não sei o que e tal. Viver eternamente, rapaz, vai ser um sofrimento. Eu falei, não, calma. Só que a vida eterna, além de ser eterna, é uma vida sem problema nenhum. Olha que maravilha. Agora, quem não gostaria de viver assim eternamente, sem sentir dor, sem ter que pagar dívidas, impostos, sem ficar doente, sem preocupar com funerária, com seguro de vida, com nada. Vida eterna e feliz. É isso que Deus está propondo. Agora, Deus é tão maravilhoso que é isso que Ele oferece para cada um de vocês, para mim, para todos nós aqui. Um plano de salvação, um plano de resgate. E quando foi que surgiu esse plano? A Bíblia diz que antes de Deus fazer o mundo, Deus já tinha feito um plano pensando em você que está aqui em Barié esta manhã de sábado. Deus pensou, Ele viu cada um de nós aqui. E Ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa, porque se meus filhinhos caírem em pecado, eu preciso dar uma chance, uma possibilidade para eles se salvarem. Só que tem uma pessoa que não ficou nada contente com essa história. Plano de salvação, plano de redenção. E quem foi essa pessoa? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus não ficou feliz, porque primeiro ele foi expulso lá do céu. Ele tentou tomar o lugar de Deus, não conseguiu. Deus fez, com certeza, vários mundos, eu acredito. Mas ele escolheu vir para a terra. Para nossa infelicidade, ele veio para cá. E chegando aqui, ele encontrou um casal. Quem se lembra? Quem era o casal? Adão e Eva, nossos primeiros pais. E então, o que Satanás fez? Olha, eu vou fazer com que eles caiam no pecado, que eles virem as costas para Deus, que eles se tornem inimigos de Deus. E sendo inimigo de Deus, então, eu vou ter eles agora debaixo do meu comando, do meu domínio. Eu vou dominar o mundo e eu vou ser agora o príncipe deste mundo. De fato, ele conseguiu passar uma rasteira, como diz lá na Bahia. Não sei como é que vocês falam aqui. Eles deram um golpe em Eva e Adão, né? Primeiro foi na Eva, esposa de Adão. Mas ambos os dois, né? Ambos ali, os dois caíram. E então o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus havia dado o recado com antecedência para o casal, sim ou não? Sim. Se vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. Satanás agora, muito astuto, o que foi que ele disse para Eva? A primeira grande mentira e a maior mentira do universo. Eva disse assim, não posso comer porque Deus falou que é problema, eu não posso me envolver com isso aí. Mas aí a serpente, que era o animal mais astuto, diz a Bíblia, né? Aparentemente devia ser o animal mais bonito. Ela disse alguma coisa para Eva, o que foi? Certamente não morrereis. Isso é conversa furada, Eva. Deus está querendo enganar vocês. Porque na verdade, se vocês comerem esse alimento, esse fruto, vocês vão ficar como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E agora veio no coração de Eva, começou a surgir agora ambição por também, aquela mesma ambição que Satanás tinha de ser igual a Deus. Ela também quis ser igual a Deus. E aí Satanás fala, olha, você pode comer porque você não morrerá. E aí surgiu a doutrina da imortalidade da alma. Agora, junto com essa grande mentira, surgiu outra questão, que é tão perigosa quanto a primeira mentira. Essa segunda mentira é que Eva, ela por si só, ela teria capacidade de ser igual a Deus. Ou seja, pelo seu esforço, através das suas obras. E Eva confiou nisso. E até hoje, a humanidade, se você fizer uma pesquisa em todas as religiões do mundo, você vai descobrir que todas as religiões do mundo pregam a salvação pelas obras. A única religião que não prega a salvação pelas obras é o cristianismo puro, o cristianismo verdadeiro, que prega a salvação através da fé em
Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas todas as pessoas acreditam que fazendo algo elas vão se salvar. E essa foi a grande mentira que Satanás trouxe com a imortalidade da alma. Eu fui fazer uma pesquisa um tempo quando eu estava estudando no seminário teológico e eu descobri que qualquer religião do mundo que você vá vai ter algum tipo de doutrina, de sacrifício, de obras para a pessoa se purificar. E a pessoa acredita que fazendo aquela obra, caridade, ajudando os pobres, ou subindo escada de joelhos, ou rezando uma certa oração, ela vai ter os seus pecados perdoados. Só que a Bíblia diz que é somente através da graça de Jesus. Então, Eva foi a primeira pessoa enganada. Está na Bíblia, se você quiser anotar, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 6 e o versículo 13. Eva foi enganada pela serpente. E o que aconteceu com o casal? Foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do Éden. E essa grande mentira, então, ela entrou no mundo. E o que acontece? Será que quando Eva e Adão pecaram, será que o pecado ficou restrito apenas ao casal? Não. Na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos somos, por DNA, descendentes de quem? Do primeiro casal, Adão e Eva. E esse engano que os pais caíram, você observa logo depois, nos filhos, Caim e Abel, você começa a ver a separação, dois caminhos. Um caminho que levava a Deus e um caminho que o homem escolheu. Deus chamou os dois filhos de Adão e Eva, os dois primeiros filhos, Caim e Abel. E o que foi que Deus falou para eles? Eu quero um sacrifício. O sacrifício que Deus pedia, qual era o sacrifício? Quem se lembra? Um cordeiro. Mas o Caim, só para contrariar, ele falou, não, eu vou levar legumes. E Deus vai ter que me aceitar. Muitas vezes nós fazemos isso, é a justiça própria. É a questão das obras, você percebe, a mesma atitude da mãe agora em Caim. Eva achou que pegando o fruto, aquela ação dela, iria beneficiar, iria fazer melhorar a ela mesma. E foi o contrário, Eva entrou na situação, ela caiu, entrou numa queda. E o filho mais velho, Caim, acontece a mesma coisa. Então a humanidade toda está nessa situação. Agora, quando o homem entra nessa situação, ele se torna, como é que a Bíblia chama o homem que está em pecado, que comete pecados? Pecador. E eu pergunto a vocês, quantos neste mundo são pecadores? Só os que não frequentam a igreja ou todos? A Bíblia diz que todos, verdade. E o que é o pecado? Anote isso aí. Se você estiver nos visitando a primeira vez e tem dúvida, obrigado. Se você tem dúvida sobre o que significa a palavra pecado, anote esse versículo. 1 João capítulo 3, versículo 4. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei de Deus. Deus, ele tem uma lei. Essa lei, ela diz o que é bom e o que você não deve fazer. E você deve cumprir essa lei através do poder de Cristo. Né? Quando você está em Cristo, você a obedece para que você possa se prevenir contra uma série de problemas, de pecados na sua vida. No céu já existia a lei de Deus. Satanás foi o primeiro a quebrar a lei de Deus, a querer violar, transgredir, desobedeceu a lei. Ele quis tomar o lugar de Deus, é o pecado da ambição. Não é? Ele teve o egoísmo, o orgulho, e ele queria tomar o lugar de Deus. É um dos pecados que está nos 10 mandamentos, não é? Não cobiçarás. Agora, quando Eva pecou, então o ser humano transgrediu a lei de Deus. A Bíblia diz, como está em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. A pergunta é, Adão e Eva, eles morreram naquele exato momento, naquele segundo que eles comeram o fruto? Sim ou não? Não. Mas eles morreram ou não morreram? Morreram. Não significava que a morte ia ser instantânea, mas que a raça humana iria passar pela morte. O que significa que antes daquele momento não existia morte no mundo. E a Bíblia também nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, se você quiser anotar, que portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora talvez você está perguntando, e agora? Qual é a solução? Já falei o problema, né? Não é? E agora nós sabemos o problema. Qual então será a solução? Qual a solução? A Bíblia ela vai nos dar a resposta também.
não é? Como que uma pessoa pode, então, se tornar livre da condenação do pecado? A condenação fala, o homem que pecar, certamente morrerá. Mas tem uma forma de você não ter que morrer. Você não é obrigado a passar por essa situação. Você tem uma escolha essa manhã. Você e eu temos a oportunidade de escolher. Muitas pessoas religiosas, como eu já comentei aqui um pouco, elas pensam que fazer parte de uma religião, ou fazer boas obras, enfim, que elas vão conseguir se salvar, mas esse não é o caminho. O verdadeiro caminho está em João capítulo 3, versículo 16. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho, de acordo com o que está escrito em João 3,16, você vai descobrir que a única solução para a sua situação de pecado, para Deus perdoar os seus pecados, ela se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos desejam essa manhã receber essa vida eterna? Amém. Eu quero sair daqui com essa certeza, eu espero que os irmãos também. E graças a Deus, através da graça maravilhosa de Jesus. E o que é graça? É um favor que nós não merecemos. É esse ato de amor. Jesus morreu no seu lugar, você não merecia, mas ele morreu. Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa? Que se você aceitar a Cristo como Senhor, você receberá a vida eterna. Olha esse pensamento inspirado da escritora Ellen Goldwhite. Ela diz assim, é somente pela graça, o dom gratuito de Cristo, que nós somos salvos. Vou repetir para vocês, é somente pela graça, o dom gratuito de Cristo, que somos salvos. Se você quer ser salvo, aceite a graça de Jesus. Está no fascículo, né, na literatura chamada Iof Instructor, do dia 5 de setembro de 1895, essa escritora escreveu esse pensamento inspirado. 1 Pedro 2,24 diz que Jesus, olha o que ele fez para te salvar. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Parece que é muito fácil quando a gente fala, olha, você tem que aceitar Jesus, aceita Cristo como teu Salvador, você vai ser salvo, não é? Aparentemente é fácil para nós, mas custou um preço. Qual foi o preço? A morte de Jesus. Imagine aí, Isaías diz que o castigo que nos traz a paz foi colocado em quem? Em Jesus. As feridas que deveriam ser nossas feridas foram colocadas em Cristo Jesus. Tente imaginar o sofrimento de Cristo. Quase 40 chicotadas com bolas, pedaços de chumbo e osso, tortura, xingamento, humilhação, tortura psicológica, tortura física, com fome, com sede e no final de tudo uma procissão carregando uma cruz. E quando terminou a procissão, ele teve que abrir os braços. Soldados romanos, com certeza homens musculosos, fortes, cravaram um prego na mão direita, outro prego na outra mão e um prego nos seus pés. Tudo isso por quê? Porque ele sabia que o amor do Pai, não é? O amor que Deus tem, era infinito. Sim, tem a teoria, né? Mas nós cremos vamos colocar assim, o mais conhecido, a força de expressão, que ele estendeu, né, seus pulsos ou as suas mãos, e ali ele foi crucificado. Por quê? Para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Salvos então pela graça de Jesus. Para nós não custou nada, mas para Jesus custou a vida. Agora imagina o amor desse Deus. Satanás hoje ele falou uma mentira para os jovens, para as pessoas, através dos filmes, das músicas, dos filmes de Hollywood, que Deus não é bom, ou que Deus é um pouquinho bom e um pouquinho mal. Que Ele não ama você, que você não tem valor, você é apenas um ser humano qualquer, por isso você tem que curtir a sua vida, viver e virar as costas para Deus, porque Deus não te ama. Mas eu pergunto, um Deus que não ama, viria na forma de homem, sofrer tudo o que Ele sofreu para morrer por nós? Com certeza não. Agora, queridos, já que nós sabemos de tudo isso, vem a segunda parte e a parte final da nossa mensagem dessa manhã. Você agora já sabe que você é salvo. Agora, qual é o seu dever a partir de agora? Como é que tem que sair você, sua mente, seu psicológico, daqui desse local?
qual é o seu dever? Está em Mateus 28:19, que é um dos textos que nós fundamentamos a mensagem, que diz no Evangelho o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Mateus 24:14 diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E eu costumo fazer essa pergunta quando nós fazemos palestra de evangelismo. Já pararam para pensar o que significa esse fim? Virá o fim? Fim de quê? Sabe qual é o fim que está falando aqui? Não é o fim de todas as coisas, na verdade, da vida eterna, não. Do céu, de Jesus, dos anjos. De forma alguma, pelo contrário. Mas é o fim desse mundo de pecado. É o fim do sistema chamado mundo, onde nós estamos inseridos. Então eu pergunto para você, você gostaria que viesse o fim da violência, o fim do sofrimento, o fim da maldade? O que você deve fazer então? Olha a receita. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então o que vai acontecer? Virá o fim. Então o que eu devo fazer para vir um fim do sofrimento, do pecado, dessas misérias todas no mundo? Pregar o evangelho. Vamos falar de novo? Vamos falar juntos? Pregar o evangelho. Amém? Já pensou que privilégio você e eu temos? O privilégio de participar da conclusão da obra para que Jesus volte logo e para que o fim da maldade desse mundo chegue. Não é um grande privilégio? E esse privilégio não foi dado a ninguém mais a não ser aos seres humanos. Deus poderia usar um anjo. Poderia ou não? Eu imagino que se Deus quisesse usar um anjo, talvez em 1 minuto esse anjo falaria com a voz potente e o mundo inteiro ouviria. Só que Deus, Ele quer deixar você participar da obra da pregação do Evangelho. Eu quero falar especialmente para os jovens. Vocês têm esse grande privilégio. E acredito eu, pelas profecias que nós podemos contemplar no nosso dia a dia, os sinais da volta de Cristo, que nossa geração, a geração dos jovens que estão vivendo agora, vocês jovens que estão aqui, vocês serão a geração que vão concluir a obra da pregação do Evangelho. Amém? Não tenha dúvida. Agora, qual é o tamanho do desafio para mim e para você? Nós temos cerca de 1/3 do mundo, da população que não conhece o Evangelho. Essa região se chama Janela 1040. Não sei se alguém já ouviu falar na Janela 1040. O que é isso? É uma área geográfica do mapa do mundo em que pessoas ainda nunca ouviram o nome de Jesus. Eu poderia falar aqui cerca de 50 países que fazem parte, mas eu vou falar alguns nomes. Já ouviram falar no Iraque, Afeganistão, Paquistão? Esses são alguns dos países onde o cristianismo é proibido por lei. Se você chegar lá no aeroporto e falar, olha, você pode ir como turista, passear, mas se você chegar e falar, eu sou um cristão e estou trazendo aqui uma Bíblia, pode ser daquela pequenininha, eu vim trazer uma Bíblia para dar para alguém desse país. Você vai sair preso e provavelmente você não volte vivo para casa. É a Janela 1040. Cerca de 1/3 da população do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador. Corresponde, na verdade, a população total chega a 3,2 bilhões de pessoas, dos quais mais de 1,5 bilhão nunca tiveram contato com o cristianismo. Aqui está um mapa mostrando os 50 países. E a questão para você e para mim agora é, o tempo está passando. O que você vai fazer agora? Você vai cruzar os braços, voltar para casa e fazer de conta que as pessoas estão na boa, que está tudo bem? Eu não sei se alguém já viu aqui aqueles vídeos, é até um pouco forte mostrar, né, do ISIS, aquele grupo islâmico que está matando os cristãos lá no Iraque. Eles torturam, eles fazem crianças pequenas, criancinhas, mães, pais, família inteira, eles massacram porque são cristãos. Cristãos católicos, cristãos protestantes, cristão em geral, falou que é cristão, eles perseguem, torturam. E o tempo está se esgotando. Esse aqui é um site. Quem é jovem aí, que tem acesso à internet, pode ter curiosidade de conhecer esse site. Então anote aí. Esse site se chama Relógio do Mundo. O que esse site mostra? Ele mostra em tempo real quantas pessoas estão morrendo por segundo, quantas pessoas estão nascendo, o tipo de morte, as doenças que estão se multiplicando no mundo. Ele mostra em segundos, em tempo real. E eu fiz uma pesquisa hoje de manhã, em 10 minutos, o relógio mudou e a quantidade de pessoas que estão morrendo sem Jesus
só vai aumentando. Agora a pergunta é, de quem vai ser cobrada a responsabilidade? Eu quero falar para os jovens, especialmente da igreja, essa manhã. Quem vocês acham que vão ser cobrados por não fazer o trabalho missionário? Por não sair aqui em Bariê, ou em Cascadura, ou no seu bairro, na sua cidade? Quem vai ser cobrado? Deus, ele vai cobrar. De cada um, de acordo com a sua oportunidade. Quem será cobrado por não falar do Evangelho? Será que os pastores? Os obreiros? Os comportores? Os evangelistas? Os músicos? Os dirigentes da igreja? Os anciãos? As mulheres? As crianças? Os jovens? De quem será cobrado a responsabilidade por não falar de Jesus a tantas pessoas que não conhecem essa mensagem maravilhosa? A resposta é, todos nós seremos cobrados. Não fique pensando que é só o pastor, o missionário que tem a obrigação de falar de Jesus. Quando você ganha um presente de aniversário, vou fazer uma pergunta bem íntima para vocês, um pouco íntima. Quando você ganha um presente de aniversário, você pega o presente, coloca debaixo da cama, esconde, não fala com ninguém da casa, é assim que você age? Eu não costumo fazer isso. Quando eu ganho um presente, se for alguém da família, eu mostro para as outras pessoas da família, as primeiras pessoas, fico muito feliz. Agora, o maior presente do mundo que você poderia ter ganhado, você já ganhou há 2000 anos atrás, aproximadamente. Esse presente se chama salvação. A graça de Jesus materializada naquela cruz. E para quantas pessoas você já falou sobre isso? Para quantos colegas de trabalho? Para quantos colegas na escola, na faculdade, você já falou que você é um cristão? Ou que pelo menos você está frequentando a igreja e você ainda não se batizou, mas você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que em breve Ele voltará? Para quantas pessoas você já falou? Reflita, não precisa responder em voz alta, mas pense nisso. E queridos, omissão na lei do mundo é pecado, é crime. E para Deus, omissão é pecado. Onde é que está escrito isso? Tiago, capítulo 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão na lei do país, na lei civil, na lei secular, é crime. E para Deus é um pecado. Se você não prestar socorro para uma pessoa que está morrendo, e você está errado, você podia prestar socorro, você pode ser processado por negar socorro a uma pessoa que está precisando de socorro. A mesma coisa acontece no reino espiritual. Talvez tenha um familiar seu que está perecendo, um pai, um marido, uma esposa, um filho que está lá fora, que já seguiu os caminhos de Jesus, e você não pode desistir agora. Enquanto você estiver vivo e a pessoa estiver viva, existe esperança. E você precisa fazer a sua parte. E eu quero concluir fazendo um apelo todo especial. Eu sei que tem um hino especial que foi preparado aí pelas jovens, né? Tem um hino especial. E eu quero mostrar para vocês, jovens, eu quero deixar um texto inspirado aqui do Espírito de Profecia. Ellen White escreveu o seguinte, no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 530, que quando nós seguimos os planos que Deus preparou para nós somos cobreiros de Deus, nós cooperamos com Deus. E seja qual for nossa posição, preste atenção. Talvez você seja jovem e fale, eu sou muito jovem. Eu não fiz escola missionária, eu não estou fazendo escola missionária, eu não sei pregar. Mas olha o que está dizendo o texto. Seja qual for a nossa posição, presidente de associação, pastor, professor, aluno ou membro leigo. O que é um membro leigo? Todas as pessoas da igreja. Somos considerados responsáveis pelo Senhor quanto a aproveitar ao máximo nossas oportunidades para iluminar os que estão em necessidade da verdade presente. Deu para entender? Todos nós aqui somos responsáveis por levar essa luz. E nesse outro texto diz que é dever tanto do vigia como do leigo. Essa é a responsabilidade. Como é que eu posso ajudar? Talvez algum jovem está perguntando, onde eu posso trabalhar? Cada um de vocês, cada um de nós podemos ajudar. Eu, por exemplo, eu não sou pastor, eu sou um funcionário público. Mas eu fiz um pacto com Deus de entregar a minha vida o tempo que eu puder para falar dele. Você também pode fazer isso. Eu era um jovem com 15 anos quando eu conheci a igreja, um adolescente ainda. E Deus, ele me livrou de uma morte aparentemente fatal. Eu posso contar depois a experiência à tarde para os irmãos. Deus tem me abençoado muito. E eu fico olhando as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho um filho que ele é especial. O Isaac, ele tem 5 aninhos. Ele nasceu com uma síndrome raríssima. Poucas pessoas, poucas crianças no mundo têm a síndrome que o Isaac tem. E junto com essa síndrome, ele tem um autismo. Ele é autista. Não é fácil cuidar do Isaac. Mas nós o amamos muito e ele mostra o amor por nós, pelos pais.
E quando nós olhamos para ele, nós apenas, minha esposa e eu, sentimos ainda mais vontade de falar do amor de Jesus. Por quê? Porque nós queremos que o nosso Jesus volte logo. Porque o dia que o meu Salvador vier, o meu filho ele vai ter a vida normal como qualquer outra pessoa. E eu creio nisso, eu tenho essa esperança. E eu quero ver meu filho falar, papai, eu te amo. Ele nunca falou, porque ele está começando a falar agora algumas palavras. Mas ele vai falar. Se ele não falar aqui, ele vai falar na nova terra. E eu quero estar lá com meu filho. E por isso eu quero fazer o possível para falar o máximo possível do amor do meu Salvador. Porque essa é a missão que ele está me dando e que ele dá para você. E o melhor de tudo, além de tudo isso, você missionário, voluntário ou efetivo na obra, existe uma promessa de uma recompensa para você. Qual é a recompensa do missionário? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Quantos querem essa coroa da vida eterna? Amém? Jesus tem um plano na sua vida. Enquanto a gente vai ouvir o hino especial, eu quero fazer um apelo. E eu quero fazer especialmente para os jovens aqui que estão presentes essa manhã. Se você precisa passar pelo batismo, talvez está na classe batismal, está indeciso, ainda está agarrado aos prazeres do mundo, às vaidades deste mundo. Se você não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, se você está nos visitando hoje pela primeira vez, eu não sei o teu problema, não conheço a você, mas talvez você precisa hoje sair daqui com a decisão tomada na sua vida. Se você quer fazer esse compromisso com Jesus, eu gostaria de pedir você que ficasse em pé. Não estou pedindo muita coisa de você, é só para você ficar em pé. Mostre para Jesus que você não tem vergonha de aceitar o convite que Ele está fazendo para você essa manhã. E se você já é jovem da igreja, batizado, mas que está precisando fazer alguma coisa por Jesus, talvez o seu talento seja tocar na banda, seja cantar, cante melhor, toque melhor, faça o melhor por Jesus. E não fique só dentro da igreja. Nós precisamos ser cristãos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Toque, se você sabe tocar, toque na praça, leve a banda para cantar, leve os jovens, né, a banda para tocar, os jovens que sabem cantar, façam trabalhos missionários, no metrô, no trem, onde você estiver, aproveite o tempo que você tem de vida, porque Jesus ele está te chamando. Enquanto esse hino vai ser cantado, se você sente o desejo de aceitar o convite, fique de pé, jovem, Jesus está te convidando. Cada um tem seu brilho e seu ideal. Cada um de nós tem sua beleza e seu valor. Cada um tem guardado uma coroa no céu. Cada um de nós tem um dom que o todo
somos fortes, poderosos nas mãos de Deus. O povo que prega a mensagem do amor. Juntos somos fortes, poderosos nas mãos de Deus. O povo que prega a mensagem do amor. Cada um tem seu brilho e seu ideal. Cada um de nós tem sua beleza e seu valor. Guardado uma coroa no céu. Cada um de nós tem um dom que o Todo-Poderoso fez. E juntos somos fortes, poderosos nas mãos de Deus. O povo que prega a mensagem do amor. Juntos somos fortes, poderosos nas mãos de Deus. O povo que prega a mensagem do amor. Juntos somos fortes, poderosos nas mãos de Deus. O povo que prega a mensagem do amor. Somos fortes. Amém. Amém? Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu queria convidar vocês que ficaram em pé. Eu gostaria de chamar vocês à frente, por bondade. Eu gostaria de pedir ao pastor Gildo para que pudesse orar. Eu tenho aprendido que a oração intercessória ela tem muito poder. Eu não sei qual a dificuldade que vocês se levantaram, estão passando. O desejo do seu coração eu sei que é servir a Jesus. E a oração intercessória ela tem muito poder. Muito poder. Deus pode fazer algo pela sua vida. Você que não ficou em pé antes, quiser vir à frente para receber essa oração do pastor Gildo, pela sua família, pela sua casa, pelos seus trabalhos, seus projetos, pelos seus sonhos, pelos seus familiares. Esta é a oportunidade de você receber essa oração toda especial. O Papai do Céu está te chamando. Eu quero falar aqui uma pequena história para os jovens que talvez ainda estão indecisos, sentados no banco, e o coraçãozinho está falando assim, vai lá na frente, mas você está um pouco indeciso. Eu quero contar para você a experiência de um jovem, que se chamava Alisson, filho do irmão Heber Veras. Eu não sei se alguém conhece aqui. Irmão Gildo, alguns conheceram o jovem Alisson, né? Ele era o único filho homem do irmão Heber Veras. E este ano, no período próximo ao, um pouco antes ali no início do ano, não foi, irmão Gildo? Início do ano. Aquele jovem, ele estava querendo voltar, vir para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor. E ele havia mudado o horário da sua faculdade para não ter que transgredir o 4º mandamento da lei de Deus. Ele estava estudando no horário diferente. E na sexta-feira, pela manhã, ele saiu de moto de sua casa. E achava que aquele dia seria tudo normal, como sempre foi. Mas aquele dia aquele jovem, filho do irmão Heber Veras, com 20 anos de idade, fazendo a faculdade de engenharia, no finalzinho da faculdade, ele foi acidentado, atropelado por um caminhão. Ele estava de moto e aquele carro passou por cima dele. E justamente na quadra da casa onde a sua família morava. E o seu pai chegou no exato momento
quando ele havia acabado de cair debaixo daquele caminhão. E quando o irmão Weber chegou lá, o Alisson ainda estava respirando. Ele não estava vivo. E essa é uma das histórias missionárias mais bonitas que eu já ouvi até hoje na nossa igreja. Aquele pai se ajoelhou naquele filho todo sujo de sangue, todo ferido, todo quebrado. E o seu pai ainda, apesar de toda aquela dor, ele foi capaz de chamar o seu filho para aceitar Jesus Cristo como Salvador. E ele falou: Alisson, aceita Jesus, filho, como teu Salvador. E ele sabia que o Alisson não ia resistir muito tempo. O Alisson balançou a sua cabeça. Ele disse que aceitava Jesus como Salvador e antes de chegar ao hospital, o Alisson faleceu. E a esperança do irmão Weber Veras e a minha esperança é encontrar o Alisson um dia e poder abraçá-lo. Mas eu quero falar para os jovens que você não precisa deixar acontecer algo assim para tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão hoje. E se você veio à frente, que Deus possa te abençoar. Pode tomar certeza, levar certeza no seu coração de uma coisa: Deus tem um plano muito grande para a sua vida. Não importa se você fala: eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas se você souber dar um folheto, se você conseguir convidar uma pessoa para ver a igreja, Deus tem um ministério, um chamado para a sua vida. Então não perca essa oportunidade, que Deus possa te abençoar. Vamos ficar, aqueles que puderem, por bondade, fiquem de joelho, enquanto o pastor irá orar por vocês. Santíssimo Deus, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, capaz de levantar do pó, capaz de tirar da sarjeta, das drogas, capaz de remover qualquer pessoa nas mais difíceis condições. Por isso, ó Deus, nesta hora nós buscamos a Ti. Cremos no Teu poder e agora, querido Deus, Tu conheces as nossas condições. Tu sabes em que situação se encontra cada uma destas pessoas que levantaram, que agora, Senhor, ajoelhadas, estão para te suplicar o perdão. Ó Deus bendito, sobre tudo, aceite estas pessoas. Aceite, ó Deus, cada uma que possa alcançar a salvação. Ó Deus, esta maravilhosa palavra que tem tocado aos nossos corações, possa permanecer em nossas vidas. Senhor, queremos te pedir agora, com esta grata realização de decidirmos de estarmos ao teu lado, coloque em nossos corações o desejo de proclamar esta salvação. Senhor, aqui temos jovens, aqui temos irmãs e irmãos, temos adolescentes. Eu não sei, ó Deus, as condições, a situação, mas Tu conheces, e elas sabem. Por isso, ó Deus, vieram aqui. Abençoe as queridas mães que têm responsabilidade com seus filhos. Abençoe os jovens que estão passando por dilemas, por dificuldades, meu Deus. Aqueles problemas de matrimônio. Queira, ó Deus, banir, queira sepultar os pecados de cada um. Ó Pai bendito, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Tu és o nosso Deus. E seja, ó Pai bendito, também com os nossos familiares. Aqueles que não estão aqui, mas que possam ver a mudança. Eu peço, ó Deus, perdoa os meus pecados. Aceite esta intercessão em favor do Teu povo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Atenção para a conclusão, irmãos. Assim nós concluímos este culto, que as bênçãos de Deus recaem sobre cada um de nós. Amém.